A esquerda e a direita têm duas grandes figuras e personificaram a ideia de esquerda e direita nessas duas figuras que, em volta delas, orbitam um pacote de coisas. Então, se você é dessa figura ou desses campos, você compra um pacote de coisas juntos que você tem que ser também, né? Se isso por si só já não é uma bizarrice, na sua opinião, como um filósofo que estuda política, você acha que dentro de uma lógica epistocrática, ou mesmo não num governo, não necessariamente num governo onde a epistocracia foi implementada, mas numa lógica de pensar de forma epistocrática, pensar de forma de evidências, com base em evidências e tal, você acha que teria lugar para o pensamento ou a lógica de direita e esquerda? Esse é um ponto bem interessante a ser discutido. Por quê? Para começar a comentar sobre ele, a gente precisa primeiro começar a dizer que decisão política é muito mais complexa do que as pessoas pensam. Tá? E grande parte dos problemas que a gente tem políticos, das pessoas ficarem com raiva e tentarem alavancar certos projetos, é visto como se, de uma forma meio boba, assim, eu vou tentar representar, obviamente as pessoas não pensam literalmente assim, mas é como se você tivesse dois botões, assim, tipo, dinheiro pro povo, não colocar dinheiro pro povo, dinheiro na mão de, sei lá, elite. Uhum. E aí pensa que eu vou eleger um representante, vai clicar no botão dinheiro pro povo e as coisas vão melhorar. Na verdade, a realidade é extremamente mais complexa do que isso. Você tem uma divisão hoje do pensamento político, como você bem disse, de esquerda e direita, que historicamente ele tem suas nuances, né? Esquerda e direita na Revolução Francesa era uma coisa, voltado muito mais a um apoio ao rei e outros que queriam a revolução. É que hoje a gente pode pensar que muitas pessoas representam isso como uma espécie de direita, aqueles que desejam menos imposto, mais privatização, enquanto que esquerda são aqueles que desejam uma atuação maior do Estado, maior estatização, maior presença do Estado, menor presença do Estado. Né? Muitas pessoas se apresentam dessa maneira. Eu vou tentar, apesar de haver muitas nuances nesses conceitos, vou colocar a maneira como as pessoas geralmente pensam isso. Isso é totalmente pobre. Por quê? Porque se eu estou pensando em simplesmente menos Estado ou mais Estado, eu ignoro o fato de que existem muitas e muitas maneiras de ter um governo com menos Estado e mais Estado, e que vão dar impactos totalmente diferentes. Então, muitas vezes, um modelo de governo de mais Estado, com certas características que são menos eficientes, são piores do que um governo com menos Estado, com certas características mais eficientes. Mas não significa que menos Estado é melhor do que mais Estado. Vai das combinações que foram criadas em relação a isso. Então, nós temos, na verdade, uma gama muito grande de atuação, de modo que a decisão deveria se voltar muito mais em relação a quais são as melhores consequências do que propriamente se é mais Estado ou menos Estado. Isso é o menos importante de tudo. O mais importante é qual que é a evidência empírica de que aquilo colabora para os fins pretendidos. Naquela área específica. Para aquela área específica, exatamente. Que tem esse outro ponto. Mais Estado, menos Estado aonde? Exato. Porque você pode ter efeitos diferentes conforme a área. Então, se a gente vai pensando, olha, depende de área, depende de forma de atuação e depende de consequência, a gente não deveria se preocupar, na verdade, com essas conceitualizações de esquerda e direita. Nós deveríamos nos preocupar quais são as medidas mais eficazes para os fins pretendidos. Esse é o ponto. A única coisa que talvez possa remontar, e aí é um ponto a ser discutido, diz respeito a valores, ideais, que é uma coisa que a gente não comentou. E alguém que está assistindo esse episódio pode estar pensando nisso nesse momento. Falar, vocês estão falando de decisão técnica, etc., mas e os valores? Os valores também são decisão de especialistas. As pessoas ignoram isso. Mas você tem pessoas que se formam em ética, que vão atuar, sobretudo, pensando em valores políticos e que são pessoas mais competentes para conseguir discussões nesse sentido. Então, você vai ter especialistas voltados a valores. Mas, então, a grande questão é que temos que nos preocupar em relação se as medidas políticas estão atingindo os fins pretendidos e os valores de liberdade, valores de coletividade, etc, etc, etc. É discussão de matéria também de especialistas e que vai depender ali em relação ao que nós temos de maior robustez filosófica para cada um desses temas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Digamos que
Tá muito em voga agora o debate esse episódio aqui provavelmente vai sair ainda. Tá em voga esse debate da escala 6x1, né? Vamos supor, né, hipoteticamente, aqui num cenário hipotético, que a gente vive numa sociedade epistocrática, onde as decisões são feitas por um grupo de pessoas especialistas. Algumas mudanças sociais elas só existiram por conta de uma pressão muito grande de um grupo de pessoas que talvez não fosse a elite, mas que pressionaram porque eram muitas pessoas, né? E talvez a redução da jornada de trabalho de 48 horas para 44 e outras coisas vieram devido a pressões populares de pessoas que muitas vezes não tinham nem condições, principalmente em época de, sei lá, êxodo rural, muito chão de fábrica, pessoas que tinham condições de pensar intelectualmente sobre o assunto. Numa suposta sociedade, agora estou fazendo uma crítica epistocrática, acho que a gente pode ir para as críticas à epistocracia, para não ficar só falando dos benefícios. Numa suposta sociedade epistocrática, essas pessoas não sei se seriam ouvidas ou teriam capacidade, talvez ouvidas sim, porque a manifestação iria existir, não é uma sociedade que reprime manifestação, alguma coisa assim, né? Mas como é que você não deixaria essas pessoas fora da capacidade de decidir representantes que vão ajudar a classe delas, ou falando em termos marxistas, ou o nicho delas ali, falando em termos de população? Isso é uma questão interessante. Por quê? Quando nós estamos falando de pessoas competentes para tomar decisão, não diz respeito apenas de, vamos lá, a gente quer tomar uma decisão voltada nesse tema, por exemplo, questões de trabalho. Qualidade de vida e trabalho. Não é simplesmente uma pessoa que tem um conhecimento científico sobre isso. Ela também tem um conhecimento amplo. E aí não é só uma pessoa, tá? Pode ser um grupo de pessoas. Que é bom acabar com uma coisa que as pessoas podem fazer analogia com o filósofo rei do Platão. De que o Platão tinha uma ideia, você tinha que ter um filósofo rei, que basicamente é o cara que sabe muito tomar decisão. Você não vai ter esse cara na prática porque uma pessoa não pode saber de tudo. Mas enfim, você pode ter um grupo de pessoas. Dentre as coisas que a gente considera como competência, está voltado a você ter um conhecimento adequado sobre a preferência das pessoas. Sobre o quê? A preferência das pessoas. Então você tem de saber exatamente como a população pensa e aquilo que a população deseja em relação a inúmeras esferas da vida. E há pesquisas empíricas que podem apontar coisas nessa direção. Então as pessoas, elas seriam ouvidas em relação às suas preferências. Entendi. Enquanto isso. Entendi. Não é muito difícil de nós conseguirmos determinar que é uma preferência das pessoas trabalhar menos e ganhar mais. Isso é uma coisa que, se fizer uma pesquisa empírica, a gente pode fazer, mas é muito provável a gente sabe o resultado na prática. Então o governante deveria atuar de forma a tentar diminuir ao máximo a carga de horário das pessoas, aumentar os seus ganhos, sem que isso gere prejuízos maiores. E aí tem de ver dados empíricos sobre quais medidas podem levar a isso, bababá. Temos de levar em conta outras coisas também, voltadas a as pessoas terem vidas com sentido, não apenas terem mais dinheiro, e o que pode contribuir mais para isso, etc. Mas então, veja aí que as preferências estão sendo atendidas. Perfeito. Porque a decisão dos especialistas tem de estar voltadas a isso. É que eu acho que a gente vive em termos políticos de uma forma tão machucada já, que é até difícil imaginar um sistema onde a gente tenha governantes que estão preocupados com o bem-estar de forma hegemônica da população, né? Então gera esse tipo de dificuldade de imaginar isso. Não é porque eles não vão votar, às vezes por conta de uma incapacidade técnica mesmo de conseguir decidir, aquele governante. Não é por causa disso que o governante não vai olhar para eles, entendeu? Mas de fato é complexo. É difícil imaginar um mundo onde isso aconteça, né? Mas é porque nosso sistema político está totalmente voltado a o político ser eleito daqui a 4 anos. Então, a preocupação dele é conseguir depois ter maioria para se reeleger. E aí é muito razoável a ideia de que, olha, esse cara não está preocupado realmente comigo, ele está preocupado em ganhar votos. A confiança das pessoas, como eu falei aqui, em relação ao Congresso, em relação aos partidos, é muito baixa. Mas a grande questão é que esse cara, na verdade, não sabe fazer coisas boas. Porque se a gente tivesse realmente governantes que soubessem fazer as coisas benéficas, veja que esse cara teria mais incentivos para conseguir eleger, para ser eleito depois, do que propriamente
enganar pessoas. Mas dado num contexto em que a gente precisa do voto popular, e o voto popular pode ter caminhos muito mais efetivos do que simplesmente descobrir quais são as melhores medidas políticas genuinamente, como, por exemplo, medidas populistas, etc. O cara vai para os caminhos... Mais fácil, né? Sim, que acabam parecendo ser mais fácil. O que poderia ser julgado por uma pessoa que é especialista. O cara poderia identificar, na verdade, olha, isso é populismo. Não é uma medida adequada. Mas é basicamente isso. E aí, só falando dos efeitos, tá? Qual que você poderia ter de outro sintoma no modelo desse tipo epistocrático? Que esse, eu acho que é mais difícil de resolver do que propriamente essa questão da escala 6:1. Vamos eleger o ministro... os deputados da educação. Né? Talvez o ministro também, a depender aí do sistema. E aí as pessoas da educação vão votar nessas pessoas. Qual que é o incentivo para o eleitor de decidir o cara que vai fazer o melhor para o país? Tem algum incentivo razoável, mas não é só esse incentivo que conta. Esse cara também está preocupado em ganhar mais. O que vai fazê-lo... Você diz o eleitor. Do eleitor. Vamos colocar aqui os profissionais de educação elegendo o ministro da educação. Para esse cara começar a tomar decisões tribalistas voltadas à sua área, não é tão difícil assim. Para começar a rolar um fisiologismo, né? E aí eu começo a eleger representantes que vão prometer mais coisas para profissionais de educação e não propriamente aqueles que vão ajudar a melhorar a educação. Então tem mais esse problema a ser lidado. Como é que você conseguiria... uma coisa que já acontece no nosso modelo atual, mas ainda assim ser uma questão a ser lidada. Como é que você conseguiria fazer com que esses grupos de pressão voltados a simplesmente cumprir com os desejos da sua tribo não seja maior do que o desejo de fazer uma coisa boa para o país? Porque nem sempre reflete, assim. Obviamente, eu vou ter meus desejos de querer ser uma pessoa que recebe muito bem em relação ao trabalho que eu tenho, que meu trabalho seja visto como mais importante pela sociedade, mas às vezes isso pode esbarrar em relação ao que um país realmente deveria valorizar, né? Apesar de meu trabalho poder ser muito importante, né?